Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula de Direitos e Obrigações. Vamos lá, pessoal da noite é dia 17, pessoal da manhã é dia 21, sexta-feira, na segunda. Então, gente, essa aula que a gente vai começar a ver algumas questõezinhas básicas, que são o seguinte. Vamos falar da obrigação de dar, tá? Só que antes de falar da obrigação de dar, propriamente dito, a gente precisa fazer uma introdução pequena a respeito das diversas modalidades de obrigações que temos no Código, tá? São várias, realmente, ok? É um capítulo, na verdade, esse é o capítulo 3 do livro do Carlos Gonçalves, quando ele é inteirinho lá, né? Deixa eu pegar aqui para vocês terem uma ideia. Só confirmar aqui, isso aqui, peraí, solidariedade, tá, show de bola, achei. Bom, o capítulo 3, realmente, está dando para aparecer aí, tá? É isso aí que está aí no quadrinho, bonitinho. Ele vai trazer aqui, gente, as diversas classificações que a gente tem das obrigações. A primeira classificação quanto ao objeto. O que é o objeto? Prestação. Dar, fazer ou não fazer. É a principal, viu, gente? É com ela que a gente vai e destrinça toda obrigação, ela vai ter que ser de dar, ou de fazer, ou de não fazer, tá? A obrigação de dar, conforme ela se divide a obrigação de dar coisa certa, a obrigação de dar coisa incerta, matéria da aula de hoje. Semana que vem, fazer ou não fazer, e depois a gente vai entrar quanto aos elementos constitutivos. Quais são os elementos constitutivos da obrigação que a gente viu na aula passada? Partes, tá? Prestação, propriamente dito, vínculo. A partir do momento que eu tenho qualquer uma dessas, aliás, todas essas, no singular, a obrigação é simples, basicamente isso. A obrigação vai ser composta ou complexa quando eu tiver qualquer uma dessas partes no plural. Então, por exemplo, multiplicidade de objeto. Se eu tiver mais de uma prestação, eu tenho uma obrigação de dar e uma de fazer. Tá? E aí, a gente vai ver que ela pode ser cumulativa, alternativa ou facultativa. E se a multiplicidade se der no sujeito, mais de um credor, mais de um devedor, a gente vai ter obrigação divisível ou indivisível, ou então solidária, tá? Para por aí? Para não. Temos outras maneiras de classificar as obrigações também, mas, por enquanto, é aí que a gente vai ficar, tá? Lá no final, a gente vai ver que a obrigação ela também pode ser classificada quanto a exigibilidade, obrigação civil ou natural. Quanto ao fim, vai ter obrigação de meio resultado. Quanto ao momento, instantânea, diferida ou periódica. Quanto aos elementos acidentais, se não tiver elemento acidental, pura ou simples. Se tiver elementos acidentais, condicional a termo encargo. Quanto ao objeto à liquidez, ela pode ser líquida ou líquida. Quanto pode ser ainda principal ou acessória quanto à reciprocidade. Okay? Hoje o nosso objeto de estudo aqui, para a nossa aula, que a gente vai abordar propriamente dito, a aula é a noção das obrigações de dar. Tá? As obrigações de dar, gente, são aquelas obrigações em que uma parte se obriga, a parte devedora, se obriga perante a parte credora a transferir para ela um bem, tá? Uma coisa lá em si, transmitir a propriedade ou algum outro direito real, quer implique na entrega de uma coisa, em posse ou em uso ou guarda. Ou seja, eu posso ter, eu tenho a obrigação da pessoa de uma parte dar para a outra uma coisa. Exatamente isso. A gente vai tratar isso com maior profundidade na nossa aula. Tá? A obrigação é que eu tenho que entregar uma coisa para outra. Essa obrigação de entregar uma coisa para outra, ela pode se dar na forma de entrega ou de restituição. Ela entrega quando a titularidade é do devedor e passa para o credor, mudou a titularidade da coisa. Esse cara era dono, transmite-se aqui então a propriedade para o outro. Agora, a restituição, o que significa? A coisa era do credor, por algum contrato, um empréstimo, comodato, mútuo, enfim, depósito, por algum motivo, estava em poder do devedor, o devedor vai restituir a coisa a quem já era dono. Tá?
Essa é a diferenciaçãozinha básica que a gente vai ter. A obrigação de dar, ela pode se revestir de entrega, transferência de propriedade, restituição, quando estou devolvendo ao dono. Tá? A obrigação de dar é uma obrigação de prestação de coisa, pode ser determinada ou indeterminada. Então, o que ele está dizendo? Essa espécie aqui de entregar ou restituir, isso vai se dar porque a gente chama de tradição. Tradição é o ato de transferência da propriedade, é o ato de devolução da coisa. Tá? Pode ser de coisa certa ou coisa incerta. Então, o Código Civil ele vai disciplinar isso de modo distinto em outros locais. Tá? O que é coisa certa, gente? Coisa certa é coisa individualizada, coisa determinada, aquilo que eu sei exatamente do que eu estou falando. Tá? É um objeto específico. Okay? Eu quero A, eu quero B, eu quero um cachorrinho da raça Shih Tzu com meia. Tá? E ainda com um negocinho. Pode ter? Pode, vocês vão ver. Tá? Eu quero que você me entregue um carro da marca Ford. Eu quero um Ford Ka da cor branca. Bom, então a gente consegue individualizar. Vou tratar que existe umas certas questões nesse sentido da individualização. Tá? Quando a gente fala de dar coisa certa, gente, o direito brasileiro, o sistema adotado pelo direito brasileiro é um sistema parecido com o sistema francês. Tem diferença, tá? Vocês vão aprender isso lá em direito sério lá na frente, mas existe uma certa diferença, mas ele se aproxima muito mais do sistema alemão. E entra em confronto, né, com um sistema diferente do sistema francês. O direito brasileiro, a tradição, a transferência da propriedade, tá, precisa da tradição. O que é o ato de tradição? Tradição é o ato de entrega material da coisa, se ela for uma coisa móvel. Tá? A tradição, quando é coisa móvel, significa passar de uma mão e para outra mão. Ok? A móvel, tradição é isso. A transferência de propriedade de bem imóvel demanda o registro. O que é o registro? Você levar lá no cartório de imóveis, um livro bonitinho, livro 2, tá? Onde todas as matrículas dos imóveis estarão lá, e você transfere a propriedade de A para B a partir do momento que você escreve lá no livro. Você registra no livro a transferência de propriedade. No sistema francês, não. O contrato ele é suficiente para transferir a propriedade. Tá? Assinei um contrato dizendo que eu estou vendendo esse controle para o fulano. O fulano já é proprietário, independente de pegar na coisa. Basta o contrato. Okay? Quanto da coisa certa, ser essa coisa individualizada, determinada, se o devedor ele é obrigado a dar uma coisa certa, ele tem que dar aquilo, ele não pode dar outra coisa, mesmo que a outra coisa seja menos valiosa. Ok? Ou mais valiosa. Okay? Vai tratar disso também. E vamos falar aqui a respeito da possibilidade dos melhoramentos e dos acrescidos. Falei para vocês que tinha aí cachorrinho da raça, parece Shih Tzu, né? Com meinha, né? Imagina esse cachorrinho que bonitinho, gente. Quando a gente fala da obrigação de dar coisa certa, essa obrigação ela pode ser de entrega ou de restituição, conforme a gente disse. Entrega é transferência de propriedade. Tá? Restituição é quando eu estou devolvendo a coisa ao seu dono. Então, aqui nesse quadro, a gente vai falar da obrigação de entrega. Na obrigação de entrega, gente, o que eu tenho? Eu posso ter a possibilidade da coisa perecer e da coisa se deteriorar. O que é perecimento? Perecimento é PT. O que é PT? PT é perda total. Qualquer semelhança com determinada delineação é mera coincidência, viu, gente? PT é perda total. Então, a gente usa lá no direito securitário. Vocês usam isso na vida prática de vocês, é problema de vocês, né? Vamos lá. Crescimento, então, perda total, e deterioração é a perda parcial. Tá? O princípio básico que a gente vai tratar sempre é o princípio do res domino. Tá? Coisa desce do dono. Então, se eu tenho um perecimento de uma coisa, tá? Antes da entrega dessa coisa, eu preciso perquirir se houve ou não culpa do devedor. Tá? Havendo culpa do devedor, o devedor ele responde a coisa que ele não entregou, mais perdas e danos. Não havendo culpa, não tem perdas e danos. O mesmo acontece com a deterioração, só que a deterioração é perda parcial. Então, a parte ela pode escolher se ela quer ficar com a coisa mesmo deteriorada. Tá?
E aí você tem que ter ali uma diferenciaçãozinha de pagamento. Tá? E eu tenho ainda a restituição, obrigação de restituir, tá? Mesmo princípio básico, espírito domino. A gente vai tratar de como é que funciona o crescimento e deterioração, com culpa e sem culpa, mesma coisa. Beleza? Vamos tratar depois ainda de dar coisa incerta. O que é a coisa incerta, gente? Artigo 104, inciso 2 do Código Civil. A validade do negócio jurídico requer objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Olha só, então a gente já sabe que eu não posso ter, jamais, objeto que ele seja realmente indeterminado. Tá? Determinação é causa de nulidade do negócio jurídico. Artigo 66 vai falar sobre isso, ponto. Agora, na coisa incerta, ele não é necessariamente indeterminado, ele é determinável. Tá? Uma coisa incerta é uma coisa determinável. Eu já tenho a definição do gênero, já tenho a definição da quantidade, me falta apenas a questão da qualidade da espécie. Ó, medicamento genérico, grande. Dentro do medicamento genérico, eu tenho uma especialidade. Quer ver um exemplo bobo? Eu tenho o cereal, o gênero. Eu tenho a espécie arroz, a espécie aveia, a qualidade arroz, aveia. Eu tenho o gênero café. Eu tenho a espécie conilon, espécie arábica. Tá? Então, a obrigação de dar coisa incerta, eu já tenho pelo menos o quê? O fulano tem que te entregar 10 sacas de cereal. Qual cereal? Né? Qual espécie de cereal? Qual qualidade de cereal? Isso é que vai ficar definido depois. Tá? Na obrigação de dar coisa incerta, a gente tem a história da escolha e da concentração. Como é que o que é escolha, gente? A determinação da qualidade, pontinho aqui, da espécie, tá? Ela se faz pela a determinação daquilo que era indeterminado, né? Estava a determinabilidade, ela se faz pela escolha. Feita a escolha, uma vez cientificado o credor, acaba em certeza. E a coisa torna-se, então, certa. Por exemplo, você tem que entregar 10 sacas de cereal. Aí o credor vai escolher, ok, vou te entregar, então, trigo. Feita a escolha, acaba a história da incerteza, a gente passa a ter, então, 10 sacas de trigo. 10 sacas de trigo, isso é o quê? Coisa certa. Tá? E agora as normas da seção anterior. O ato unilateral de escolha chama-se concentração. Okay? A gente vai ver quem é que tem o direito de escolha. Tá? Quem é a regra da escolha? A regra da escolha é o devedor, pode ser o credor. Tá? Quais são os limites para fazer essa escolha? Tá? A outra regrinha importante que a gente vai estudar também é a questão do res perit domino. Né? Como é que acontece quando a coisa incerta vem a perecer ali, coisa e tal. Tá bom? Basicamente é esse o nosso tema da aula. Iremos estudar na segunda noite e sexta de manhã. Então, até lá, pessoal.